Raciocínio lógico. Só de ouvir essas duas palavras, para muita gente já bate aquele desespero, né? Aquela sensação de dificuldade, de que não vai dar certo na prova. Olha, é um sentimento super comum. Mas a boa notícia é que existe um jeito de dominar essa matéria. E é isso que vamos fazer aqui, destravar essa lógica. E aí, quem nunca ouviu uma frase dessas? Isso não faz o menor sentido, é coisa de doido, é um desabafo muito comum. E a verdade é que, sem as ferramentas certas na mão, parece isso mesmo. Um monte de regra maluca que não leva a lugar nenhum. Mas e se eu te disser que tem lógica sim, e muita? O grande segredo está em encontrar as chaves certas para abrir essa porta. É a diferença entre continuar no escuro com medo e finalmente acender a luz da compreensão. Então, vamos para a primeira chave. E essa aqui, olha, pode ser a mais libertadora de todas. É uma virada de chave na mentalidade. É preciso entender uma coisa fundamental. Raciocínio lógico, na essência, não é matemática. Vamos derrubar esse mito de uma vez por todas. 80%. Guarda bem esse número. 80% das questões de raciocínio lógico não tem quase nada a ver com matemática complexa. É isso mesmo que você ouviu. A maior parte do jogo não é sobre fazer contas, é sobre outra coisa completamente diferente. E aqui está a prova. Dá uma olhada nesse gráfico. Essa fatia gigante, 80%, é sobre estruturas lógicas. O que isso quer dizer? Quer dizer entender como as frases se conectam, se um argumento é válido ou não. É muito mais sobre organizar o pensamento do que sobre calcular. A matemática até aparece, mas, como se vê, é só um pedacinho da história. E o ponto principal é este. Aquele trauma de matemática, sabe? Aquela dificuldade que talvez venha lá do tempo da escola, não precisa ser um peso aqui. É totalmente possível ser craque em raciocínio lógico, mesmo sem ser um gênio da matemática. São habilidades diferentes. A segunda chave é outra mudança, mas de perspectiva. O maior erro que as pessoas cometem é tentar resolver os problemas usando a lógica do dia a dia. Não funciona. O segredo é encarar o raciocínio lógico como se fosse literalmente um novo idioma. Pensa assim, é como aprender japonês. Não adianta tentar usar as regras do português, certo? É preciso aprender a gramática, o vocabulário, tudo do zero. Com raciocínio lógico, é a mesmíssima coisa. A nossa lógica de todo dia é flexível, ela depende do contexto. Já a lógica formal, a que cai nas provas, tem regras fixas, precisas que não mudam. Tentar usar uma para resolver a outra é a receita perfeita para o erro. Então, a postura certa é exatamente esta. É chegar para estudar raciocínio lógico como se estivesse entrando na primeira aula de um idioma novo. Com a mente aberta, disposto a aprender regras que no início podem até parecer estranhas, mas que têm sua própria coerência. A intuição do dia a dia, nesse momento, tem que ficar do lado de fora da sala. Certo. Com a mentalidade ajustada, vamos para a prática. A primeira estratégia é sobre o como estudar. E aqui a ordem dos fatores altera, e muito, o resultado final. Na pressa de aprender, muita gente acaba caindo numa cilada clássica: começar pelo final. É uma abordagem que, olha, quase sempre termina em frustração total com a matéria. Esse aqui é o roteiro do desastre, né? A pessoa abre um vídeo qualquer, o professor tá lá falando de tabela verdade e nada faz sentido. É como tentar colocar o telhado numa casa que ainda não tem nem parede. Sem a base, a estrutura toda desaba, e o que sobra é só aquela sensação de que isso não é para mim. O jeito certo de construir o conhecimento é passo a passo. Tudo começa com o tijolo principal. É entender o que é uma proposição. Depois vem a argamassa, que são os conectivos que ligam esses tijolos. Com isso, a gente constrói as paredes, que são as proposições compostas. E só então, com essa base toda firme e forte, é que chega a hora de colocar o telhado, que é a tabela verdade. Bom, com a mentalidade certa e a ordem de estudo correta, falta só uma última peça nesse quebra-cabeça: o método. Porque não adianta só saber a teoria. É preciso ter um sistema para aplicar esse conhecimento do jeito certo. Ter um método é como ter um GPS. É um passo a passo que ajuda a interpretar as questões. É o que permite traduzir o português do enunciado para a linguagem da lógica sem se perder no caminho, aplicando as regras certas na hora certa. É o que transforma o estudo em resultado de verdade. Juntando todas essas peças, o que a gente tem é uma abordagem completamente nova. Vamos resumir então as 4 chaves que abrem de vez as portas do raciocínio lógico. Então, recapitulando as 4 chaves para o sucesso. Primeiro, separar da matemática. Não é a mesma coisa.
Segundo, encarar como um idioma novo, mente aberta. Terceiro, seguir a ordem certa, tijolo por tijolo, sem pular etapas. E quarto, ter um método, um sistema para resolver as questões. E a reflexão que fica é essa. Qual dessas chaves parece que está faltando para a coisa engrenar? Será que é a percepção sobre a matemática? Ou talvez a falta de uma ordem nos estudos? Identificar qual é o ponto de partida, esse é o primeiro passo para finalmente fazer as pazes com o raciocínio lógico.